Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde da Esperança, seu amigo Newton Soares. É um prazer ter a sua companhia, a sua presença aqui. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal, você que está chegando agora, caiu de paraquedas, é tricolor, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, quem quer crescer, alavancar o canal, chegar muito longe a tricolor de toda a terra, tricolor de outro estado, de outro país, onde tiver um tricolor que receba notícias aqui do nosso Fluminense através do canal Verde da Esperança. Gente, que vitória ontem, né? Que vitória extraordinária. Eu já falei no pós-jogo, não vou repetir as coisas que eu falei lá, mas eu quero hoje, um capítulo à parte, eu quero fazer uma breve reflexão sobre o personagem dessa vitória, que às vezes é incompreendido. Nós cobramos muito, reclamamos e às vezes esquecemos de aplaudi-lo e reconhecer o quanto foi e é importante para uma vitória dessa magnitude. Eu quero hoje falar do técnico Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, como você queira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Renato, o esquema tático que ele usou, como usou, de que maneira os atletas conseguiram desempenhar o seu papel em campo. Vou falar e quero que você me acompanhe nessa reflexão, tá bom? Eu quero já mandar um grande abraço a você, você que está chegando agora, fique comigo aqui. No finalzinho do vídeo, você gostou? Se inscreva no canal, tá bom? A gente precisa crescer para trazer um cenário melhor para você, trazer vídeos, vai depender do crescimento do canal, tá bom? Bom, minha gente, Fluminense está classificado para as quartas de finais do Mundial de Clubes da FIFA. Já temos o adversário, vai ser o Al Hilal, vai ser sexta-feira, 4 da tarde. Que partidaça que nós vamos assistir novamente, né? E queira Deus que nós saiamos também vencedores e buscar aí a semifinal. Por que não? Por que não buscar? Por que não sonhar com coisas maiores, não é verdade? Bom, minha gente, ontem antes da partida, não teve um tricolor que ficou assim reflexivo, pensativo, porque o Renato, uma hora antes, saiu a escalação. O Renato mudou o esquema total do time. Renato entrou com 3-5-2. Ele mudou a configuração. Saiu do 4-3-3, tão convencional, para um esquema totalmente diferente, que ele não tinha usado ainda. E é claro que a preocupação foi muita. A maioria dos tricolores ficaram preocupados. Eu cheguei a falar no pré-jogo que o Renato poderia usar essa formação. Lembra? Eu comentei aqui. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você ver na prática e num jogo tão decisivo, ter coragem de mudar. Então, eu quero falar desse personagem que teve coragem, ousadia e personalidade, Renato Portaluppi. Segundo nós soubemos, ele passou os 3 dias estudando o adversário, estudando a forma que o Inter de Milão estava jogando. E o que ele fez? Ele espelhou, ele colocou a mesma filosofia de jogo da Inter com o Fluminense. Ele espelhou o time. É comum você ver nas entrevistas, né, o Samuel Xavier falou, ou os atletas falaram, o Fluminense espelhou o time da Inter. O que Renato fez? Ele colocou o time do Fluminense para jogar exatamente como a Inter joga. Exatamente. Colocou uma linha de 3, colocou 2 lá na frente, fazendo o facão, o meio de campo com versatilidade. O Renato teve ousadia e teve coragem para poder colocar esse esquema tático num jogo decisivo, 8ª de finais para buscar as quartas, e se perdesse, se saísse errado. A crítica, claro, todo mundo iria para cima dele, mas ele estava tão convencido do que ele tinha estudado, analisado o adversário, que ele não teve dúvida. Ele espelhou a Inter, colocou o time do Fluminense e mais, cada atleta comprou a ideia do seu técnico.
É verdade. Todos abraçaram a ideia do Renato Portaluppi. Então o que nós vimos em campo? Um time que sabia exatamente onde está cada peça, exatamente o que fazer durante o jogo e mais, sabia exatamente o que fazer quando estivesse com a bola nos pés. Nós vimos um Fluminense agredindo, um Fluminense compacto, chegando junto os atletas, e quando perdia a bola, havia solidariedade. Os atletas recuavam, cada um pegava o seu marcador e outro na sobra. O Fluminense mordendo, sabendo o que queria de verdade no campo. Então, a gente percebe aí que teve o dedo do técnico Renato Portaluppi. Ele não só mudou a filosofia, o esquema tático, mas ele mudou a configuração de cada atleta. Ele colocou que cada atleta teria um papel para desempenhar. Ó, você vai ficar com esse, você vai ficar com aquele, perdeu a bola, volta, fecha aqui, você no ataque faz um facão, você infiltra aqui. Ele colocou o Fluminense jogando de uma maneira compacta, inteligente, e não aquela forma que fica esperando o time tomar posição, dar a bola para o adversário e ficar lá. Não, o Fluminense conseguiu dominar o adversário, mesmo quando o adversário estava com maior posse de bola, o adversário não conseguia ter o desempenho que gostariam. Teve sim no final algumas bolas, é claro, mas foi tudo no abafa. Bola na lateral, chuveirinho e tal, não aquela jogada organizada com velocidade que a Inter faz. O Renato conseguiu neutralizar. Então, a gente que critica muito o técnico, a gente cobra muito, a gente agora tem que aplaudir essa iniciativa do técnico Renato Gaúcho. Ele teve coragem, ousadia e, acima de tudo, personalidade de colocar um time para jogar a feição que ele desenhou. Olha, nosso time vai fazer isso, vamos espelhar a Inter, dessa maneira que nós vamos jogar e temos certeza vamos sair vencedores. E foi o que aconteceu. O Fluminense fez uma das maiores partidas que eu já vi o Fluminense fazer. Uma das maiores. E é claro, a mais importante agora porque está no Mundial de Clubes da FIFA, que é muito difícil. A Inter foi só a vice-campeã europeia. A Inter que ganhou desse adversário que goleou o Flamengo. O Bayern de Munique. A Inter venceu. A Inter só perdeu para o PSG na final. Vice-campeã europeia. Um time muito bom, muito veloz, aplicado, jogadores talentosíssimos. E o Fluminense conseguiu neutralizar cada jogada que eles faziam. Por quê? Porque o técnico Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ele se debruçou para poder estudar o adversário. Então, o Fluminense está de parabéns, o nosso tricolor está de parabéns, e mais, o nosso técnico está de parabéns, porque ele rompeu com aquela filosofia do 4-3-3, ele foi ousado, ele mudou a forma do time jogar. Agora fica só a pergunta, o Ignacio está jogando uma bola redonda, será que o Ignacio vai sentar ao banco? E será que esse esquema tático 3-5-2 vai continuar na próxima partida, na sexta-feira contra o Al Hilal? Será? Porque o 3-5-2 ele é interessante, por quê? Porque você põe 3 zagueiros aqui, fazendo a linha inicial, no caso o Inácio caindo um pouco para a direita, cobrindo o Samuel Xavier, porque Samuel Xavier e René, eles passam a ser ala. Eles vão para o ataque quando o esquema é 3-5-2. Então, não sabemos ainda se esse esquema vai continuar para sexta-feira. Provavelmente deva continuar. Não sabemos ainda. Agora, o fato é que o esquema deu muito certo porque cada atleta sabia exatamente o que fazer. Então, o Fluminense jogou com personalidade, com alma, vontade de vencer. O Fluminense jogou de forma brilhante e essa vitória brilhante que escreveu aí
na história, já está na história aí de grandes jogos do Fluminense. Bom, sexta-feira temos essa partida importantíssima. Vamos buscar aí as semifinalistas, quem sabe vencer Al Hilal e chegar à semifinal. É claro, estamos com humildade, pé no chão, ninguém está dizendo que já ganhou, não. É uma partida muito difícil. Al Hilal venceu agora, Manchester City venceu agora, pois é, 4-3 o jogo de ontem. Tem jogadores muito habilidosos, jogadores brasileiros que nós conhecemos, né? Tem o Michael, tem aquele menino que jogou no Santos. São jogadores também de altíssima qualidade, categoria. O Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com esse jogo de sexta-feira, né? Agora, vamos esperar, vamos aguardar o que o Renato Gaúcho ou o Portaluppi vai fazer para essa partida de sexta-feira. No mais, meus amigos, eu quero aqui agradecer a cada um que tem inscrito no canal, tem acreditado no nosso trabalho, tem dado apoio. Obrigado pela sua amizade, pela sua parceria. E nós estamos aqui fazendo essa análise simples e levando você, tricolor, a entender que o nosso papel como torcedor ele é importante também para poder valorizar o momento que tem que ser valorizado. Esse é o momento. O técnico tem que ser valorizado agora, nesse momento. Porque se ele errasse, evidentemente que seria uma chuva de críticas, porque ele mudou em cima da hora um esquema tático. E ele teve a ousadia, repito, desculpa a redundância, ele teve a ousadia e a coragem para mudar o esquema, né? E deu muito certo, né? Então vamos aguardar, próxima sexta-feira, se Deus quiser vai dar muito certo. E a gente vamos passar assim para outra fase, quem sabe, né? Quem sabe? Já dizia a canção, sonhar não custa nada, é de graça, né? Vamos aí tentar evoluir, chegar em a semifinal e quem sabe, né? Levantar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Olha, será assim maravilhoso, né? Muito, muito bacana mesmo. Pessoal, um grande abraço a vocês. Olha, Deus abençoe a cada um. Saudações tricolores. Olha, eu estou esperando a sua inscrição. É você mesmo. Você tem assistido meu canal há muito tempo. Por que não se inscreve? Se inscreve, dá uma força pra gente aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e saudações tricolores.